Take 0, gravando. Fala, meus consagrados, bem-vindo à aula 2 sobre a P1 de básica 2. Neste vídeo mostraremos o que é um amplificador diferencial e quais suas vantagens e desvantagens, assim também como o cálculo geral dos ganhos. É sempre bom ter essa configuração em mente para, na hora que for fazer a questão, bater o olho e enxergar qual é a parte do amplificador diferencial que a gente está mexendo. E a gente vai definir também com a tensão de saída a diferença entre a tensão do coletor 2 menos a tensão do coletor 1, que são esses dois pontos aqui. A gente vai adotar essa referência. Troca. 4. Mas o que é o modo comum e o modo diferencial? O modo comum, visto em básica 1, é quando o sinal compartilha o mesmo terra, o mesmo ground. O sinal compartilha com o circuito de amplificação todo terra. É isso que eles têm em comum. Então é chamado de modo comum. Já no modo diferencial, ou seja, o modo que mede a diferença do sinal entre seus terminais, não mede mais a diferença entre um ponto e o terra. Mede a diferença entre esse ponto e esse ponto do sinal. Por isso o nome diferencial. A principal vantagem em relação a isso é a capacidade de eliminar ruídos gerados por indução magnética dos fios do sensor. Por exemplo, no modo comum, a gente pode enxergar o ruído como uma fonte de tensão a mais na entrada. Esse sinal é somado, o ruído e o sinal são somados e são amplificados. E isso é horrível. No modo diferencial, temos um pulo do gato aqui. Porque como o ruído vai atingir de maneira igual os dois fios do sinal, a diferença entre eles continua a mesma. Vamos analisar sem o ruído a princípio. O sinal em um ponto em relação ao terra mede 1 volt. No outro ponto em relação ao terra mede, sei lá, 0,3 volts. A diferença entre esses dois sinais é de 0,7 volts. Se você adicionar o ruído nas duas pontas, um ruído de 0,1 volt, por exemplo, você vai adicionar 0,1 de um lado e 0,1 de outro. Então você vai ter 1,1 volt de um lado e 0,4 volts de outro. Ou seja, a diferença ainda é 0,7. Porque 1,1 menos 0,4 ainda é 0,7. Então, esse é o principal pulo do gato para usar amplificador diferencial. 1 da análise CC. A análise CC não vai nos importar muito por enquanto. Vamos sempre assumir, enquanto a gente faz as questões, que os transistores estão polarizados de maneira corrente e que a fonte perturba muito pouco na análise CA, em questão de impedância e tal. Nas próximas aulas vamos ensinar como polarizar esses transistores usando espelhos de corrente. Lembrando sempre que mexer com resistor é caro, resistor de alto valor é bem caro, e mexer com transistor é barato. Beleza? É sempre bom lembrar isso. Na análise CA, nós vamos aterrar as fontes de tensão como padrão e tentar achar o ganho para o sinal diferencial, ou seja, o ganho AD, que a gente chama aqui. Considerando que aquele circuito de polarização tem grande impedância, ou seja, a resistência tende ao infinito, a gente vai considerar como circuito aberto. Então, a nossa análise vai ficar mais fácil. Além disso, eu vou substituir os transistores por modelos T, que vai ficar bem mais fácil minha análise ainda. Lembrando que cada um dos transistores tem um valor de Rzinho. Aí, como a tensão diferencial é aplicada aqui, a gente vai tentar calcular a corrente no emissor, esse IE aqui. Fazendo a lei de Ohm, a gente vê que IE é igual a VD sobre 2Rezinho. Então é bem tranquilo. Aí para o coletor, é só lembrar das fórmulas do transistor lá e lembrar que é
A corrente no coletor é alfa e E, então substituindo a gente tem esse valor. Vocês vão perceber que a corrente no coletor 1 e no 2 são invertidas, por isso que aqui tem o sinal de mais, né, implícito, e aqui tem o sinal de menos, porque essas correntes vão se somar e vão dar zero. Agora, analisando a queda de tensão em cima daquele resistor de coletor que a gente ignorou na análise, a gente vai ver se acha uma relação com V0, né? Com a tensão de saída. Fazendo uma lei de Ohm simples aqui, a gente vê que VCC menos VC1, e a gente só está pegando um transistor por enquanto, é igual a RC vezes IC. Só que a gente já sabe o valor de IC, o quanto que ele vale lá na folha passada. Então a gente tem que VC1 é igual a menos alfa VD, que é a tensão de entrada, vezes RC sobre 2RE. Analogamente, é a mesma coisa para o VC2. Porém, vai estar com o sinal trocado. Vai estar com mais aqui, menos com menos vai dar mais. Fazendo V0 menos VC2, VC2 menos VC1, perdão, nós temos o valor alfa VD vezes RC sobre RE. Então a gente tem algo que relacionar a saída com a entrada. Então a gente tem o ganho da tensão diferencial, que é V0 sobre VD. Mas como é o valor de REzinho? Ele pode ser meio difícil de ser calculado algumas vezes. Então pode ser mais conveniente a gente trocar o REzinho pela transcondutância, o GM. A gente já sabe das relações lá, como calcular o GM, que é bem fácil, não é nada complicado. Porém, é mais fácil de lembrar a fórmula geral do cálculo do ganho diferencial, sempre lembrando que a gente está mexendo com o módulo diferencial, usando a fórmula do somatório das resistências nos coletores, esses dois aqui, sobre a resistência emissor do próprio transistor, como alguma resistência que o cara no circuito adicionou a mais. Não tem problema adicionar esses dois aqui, desde que seja simétrico. Então a gente tem a fórmula do ganho diferencial como a razão de dois somatórios, ou no caso 3 somatórios. É bem mais simples usar esse jeito aqui numa análise mais crua. No modo comum dessa configuração, temos o sinal o mesmo sinal, sempre lembrando, indo para a base dos transistores. Então é o mesmo sinal para os dois transistores. E você vai analisando que como os transistores são iguais, as correntes vão ser divididas de maneiras iguais e as quedas de tensão em VC1 e VC2 vão ser iguais também. Então não faz sentido ter um V0, porque V0 é a diferença de duas coisas iguais, que vai dar zero. Então o ganho de modo comum, o ACM, é igual a zero. Então o modo comum nessa configuração aqui é bem baixo o ganho. Não é interessante mexer com o modo comum nessa configuração dos transistores. Concluindo, o CMRR, que é o Common Mode Rejection Ratio, que é a razão de quanto rejeita o modo comum, em inglês, né? É dado pela razão do ganho do modo diferencial, o ADzinho, dividido pelo ganho do modo comum, o ACMzinho, que é algo bem grosso, né? É algo infinito sobre zero, ou seja, esse valor aqui costuma ser muito grande, o que implica na alta rejeição a ruídos, o que é muito bom, é o que a gente quer, porque o ruído aparece principalmente no modo comum. Também vemos que ele é bem estável para pequenas variações de valor de RC ou até mesmo do transistor. A gente vai ver mais para frente nas análises que a gente pode ignorar essas variações construtivas. Então o modo diferencial é bem valioso de se usar. Por enquanto é isso. Uma coisa importante de se lembrar é, se você sabe o datasheet, você sabe tudo.
Então, até a próxima aula, que é espelho de corrente simples.